Bom dia. Nesta manhã, eu gostaria de abordar um assunto bem interessante. Você já se encontrou em algum lugar, de repente, você se sente que está fora do padrão, você se sente que aquele lugar não é seu, pode ser uma igreja. Você já se deparou dentro de uma igreja e você vai inúmeras vezes naquele ambiente, mas se sente um peixe fora d'água, se sente como se você não fizesse parte daquele lugar. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu como se tudo em sua volta não fizesse sentido, ou aquelas mensagens transmitidas pelos líderes, pelos pastores, não fazem sentido. É como se aquelas mensagens fossem vazias, sem graça, sem rumo, ou que não trouxesse nada de um verdadeiro conteúdo para a sua alma, um conteúdo essencial para a sua alma. Apenas palavras vazias. Você já se sentiu assim? Pois é. Isso quer dizer que se você vai para um ambiente desses e não se sente satisfeito com as mensagens, parece que nada faz sentido, é porque certamente esse ambiente não é para você. A nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, ele não mente, certo? Isso significa que você tem um chamado ou um despertar muito maior, que você tem um chamado especial, que você não foi chamado para religião ou simplesmente para ouvir letras e letras, pregações humanas, coisas de homens ou simplesmente mensagens que são transmitidas pelos homens e não mensagens divinas. Porque existe a mensagem que é transmitida pelos homens, que são ideias deles, são aquilo que eles imaginam, aquilo que eles pensam, aquilo que eles criam, e existem aquelas que são realmente do Espírito, certo? As leis espirituais não têm nada a ver com as leis dos homens, não tem nada a ver com aquilo que o homem natural pensa. As coisas espirituais, elas estão acima de qualquer uma outra coisa. E às vezes você ainda não descobriu que você tem esse chamado particular para o espiritual. A Bíblia fala sobre o homem espiritual e o homem natural. Os dois são dois tipos de pessoas que andam completamente diferentes um do outro, que não tem nada a ver com o outro. E esse chamado espiritual, ele não está restrito a nenhuma religião, ele não está restrito a nenhuma, absolutamente a nenhuma religião. Ela a espiritualidade é algo que acontece a partir do momento que você se posiciona em direção a Deus, certo? Você tem uma sede maior. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essa justiça, ela está dentro de você porque ela faz parte do reino espiritual. Ela faz parte do reino de Deus. Então, você tem um chamado para algo bem maior, algo sobrenatural. E essa justiça faz com que você busque algo mais profundo, aquilo que está no oculto, no oculto. E isso se revela a partir do momento que você começa a ter essa sede. Quando você tem essa sede, você começa a procurar. Às vezes você nem percebe que está procurando algo dessa maneira. Mas a alma em si, ela começa a procurar. Ela vai nas redes sociais, ela faz algumas buscas, ela quer entender a fome e a sede que ela sente. E que essa fome e essa sede que ela sente, ela não encontra dentro das religiões. Ela vai encontrar no seu interior. Ela vai encontrar em si próprio, porque o reino de Deus, ele está dentro de você. E a partir do momento que você começa a se dedicar a essa busca constante e infinita, porque é uma busca constante e infinita, você não pode parar, certo? Você começa a interagir com esse poder espiritual que está dentro de você, você vai ver que tudo vai mudar. Tudo vai mudar.
De fato que essa busca constante vai fazer você dar passos interessantes em relação ao reino de Deus, e as coisas vão começar a se modificar, vai começar a fluir, o Deus vai começar a chamar a sua atenção, e tudo isso vai começar a acontecer. Eu tenho algumas dicas importantes para passar de como você pode desenvolver esse reino espiritual que está dentro de você. Porque esse reino espiritual não é só estar dentro de você, ele está adormecido dentro de você, mas você precisa despertar esse poder. Você precisa despertar essas pessoas que estão no teu interior. Elas são pessoas, elas são espíritos, são pessoas, eles só não têm um corpo físico, mas eles existem, são reais. E para você ter esse contato particular, esse contato oculto, é preciso você ter tempo o suficiente para poder se dedicar, porque você tem que ter foco, você tem que ter determinação, você tem que ter uma convicção no seu interior de que é isso que realmente você quer. Porque não é só fazer o que tem que fazer e não querer viver, porque é muito mais sério do que o que você imagina. Porque uma vez que você conhece essas coisas espirituais, você tem que realmente se dedicar a elas, porque você pode ter situações mais difíceis ainda se uma vez despertar e não exercer o que precisa, certo? Então, o que acontece? Para você desenvolver o reino de Deus, existe uma série de coisas que você precisa fazer. Às vezes você está na igreja, já recebeu o chamado batismo com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo, uma certa vez eu ouvi uma pregação de um pastor, ele é muito conhecido no nosso país. Ele disse que receber o batismo com o Espírito Santo ensina as pessoas a buscar o Espírito Santo. E quando as pessoas recebem o Espírito Santo, eles pensam que algo sobrenatural depois vai acontecer, como no dia de Pentecoste, mas a vida da pessoa permanece limitada. Ele simplesmente recebeu um batismo no Espírito Santo e ali no início ele fica muito motivado, ele fica alegre, ele começa a fazer coisas extraordinárias. Tem aquela sede, aquela coisa, quer mais, e ali ele se dedica mais e mais e mais, mas não sai dali. Toda a vida permanece no mesmo lugar. Ele não cresce, ele se resume só aquilo ali, ele se limita aquilo ali e pronto. E pronto. Para eles, eles acham que é tudo esse batismo com o Espírito Santo e ficam paralisados só até aí nessa etapa. Mas isso é onde você está totalmente enganado. Tá? O batismo com o Espírito Santo, como a Escritura diz, que o batismo com o Espírito Santo ele não tem nada a ver com o dia de Pentecoste. Tá? É a primeira coisa que você tem que entender, que quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ele não sai por aí fazendo o que tinha ou o que acontecia no dia de Pentecoste. Isso é uma grande ilusão e uma mentira que o diabo colocou dentro das igrejas e faz com que as pessoas fiquem limitadas só a isso aí. As pessoas acham que isso aí é tudo, e isso aí não é tudo. O batismo com o Espírito Santo, isso significa que você recebeu a iniciação, certo? Isso é o início, isso é o início do seu chamado espiritual, se chama iniciação. Você pode ver que Pedro, quando ele chegou na casa de Cornélio, ali as pessoas eles estavam esperando pela mensagem de Pedro. Pedro chegou e fez o que tinha de fazer. As pessoas ali receberam o batismo com o Espírito Santo. Depois houve uma polêmica entre os discípulos, porque que Pedro tinha ido naquele lugar. Pedro foi se explicar e ali ele mesmo diz, olha, eles receberam o Espírito Santo da mesma forma que nós recebemos no início. No início, isso significa que é iniciação espiritual. Se você deu essa iniciação, deu início à iniciação,
e permaneceu só na iniciação e não soube como evoluir isso aí para que você pudesse chegar até o dia de Pentecostes. Isso significa, você às vezes já se perguntou, mas eu recebi o batismo com o Espírito Santo, mas por que não acontece comigo? As coisas que aconteciam com as pessoas, da mesma maneira que acontecia no dia de Pentecostes, porque você é apenas um iniciado. Um iniciado, ele não tem o poder que aquelas pessoas tinham no dia de Pentecostes. Ele tem algumas coisas básicas, como por exemplo, Pedro, no início eles eram limitados, eles iam, oravam pelas pessoas, e Jesus já tinha soprado o Espírito Santo sobre eles já tinham recebido a iniciação. E ali eles precisavam desenvolver o seu corpo astral, eles precisavam crescer, eles precisavam desenvolver, se robustecer, para que o espírito deles chegasse a um tamanho exato para receber a manifestação espiritual na sua totalidade. Se você é um iniciado e está buscando algo mais e se perguntando o porquê você chegou até aí e parou, o poder não aumentou, às vezes ele diminuiu porque você se cansou, não soube a maneira exata de receber o restante. Você recebeu o início, mas precisa receber o fim. Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Você recebeu o alfa, mas não recebeu o ômega. Você está entendendo, querido? Então, é isso que eu quero ensinar para você no meu canal. É isso que eu quero que você desenvolva. É isso que você precisa conhecer. A beleza da glória de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Porque não adianta você iniciar e não completar o que iniciou. Porque você precisa... Há uma etapa entre a iniciação e a manifestação. Entre o início e o Pentecoste. Quando vocês têm essa evolução espiritual, que o seu corpo astral chegou a um tamanho exato para poder receber a manifestação de Deus, ele vai se manifestar para você na totalidade. Aí as coisas vão acontecer, vão fluir. E é isso que eu quero ensinar para você, como você desenvolver o seu corpo espiritual, o seu corpo astral, o seu corpo crístico. É isso que eu quero ensinar para você. E se você gostou desse vídeo, me siga no meu canal, passe para mais outras pessoas, tragam ela para cá, vamos viver a vida em Cristo. Amém? Que Deus abençoe.